Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo, host do talk show do podcast online, e nós vamos falar hoje sobre um tema que é cada vez mais essencial: a conexão entre saúde mental, autoconhecimento e alta performance. É tudo aquilo que está aqui dentro da gente e que o mundo exterior influencia diretamente. Afinal, não existe resultado sustentável sem equilíbrio emocional, não é mesmo? Então, para essa conversa, eu recebo a Regiane Carvalho. Ela é psicanalista com mais 20 anos de experiência, referência em comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Ela tem uma abordagem profunda e prática, porque ela transforma a forma como líderes e equipes e famílias de líderes compreendem a si mesmo e suas relações. Então, se você busca mais clareza, propósito e resultados com consciência, fica comigo até o final desse episódio, porque é para você. Regine, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Obrigada pelo convite, foi uma satisfação e eu achei que foi muito generoso da sua parte tocar num assunto que está tão em alta, né? A questão da alta performance, mas as pessoas não sabem como agir de fato. Então, acho que vai ser bem interessante essa nossa conversa. Que delícia, isso é maravilhoso, porque a gente está vivendo um ano desafiador com relação à saúde mental. Já vem se falando nisso há muitos anos. Esse ano, o governo decidiu implantar a NR1, treinar fiscais, né, para poder fiscalizar as empresas, as pequenas, médias e grandes empresas com regime de CLT. E por mais que a empresa ela tenha todo aquele respaldo, né, de cuidar da saúde mental, cuidar do ambiente, cuidar das cores, da alimentação, da família do colaborador, ele também precisa buscar ajuda. E é isso que é importante, porque não depende só da empresa, né? Depende também do colaborador, né? Isso é novo também, né, Cláudia? Porque as empresas, até pouco tempo atrás, elas não tinham muito interesse na saúde mental do seu colaborador, muito menos do líder. Antes, o líder bom era aquele que era severo, que cobrava muito. Hoje a gente entende que para ser um bom líder, você tem que ter uma inteligência emocional, porque você precisa primeiro aprender a lidar e gerir as suas emoções para você entender o seu próximo. E quando você tem inteligência emocional, você consegue uma boa liderança. Então, o colaborador, ele tem vontade de entregar mais, porque é prazeroso para ele aquele ambiente, né? Porque antes a gente tinha ambientes muito insalubres, muita gente tinha que ser afastado do seu trabalho justamente por toxicidade. Então, agora, com a nova NR1, que ainda vai se levar um tempo para entender como ela realmente funciona, né? Treinar os psicólogos que estão dentro da empresa, com esse novo olhar, vai melhorar muito, porque cresceu muito as doenças na área da saúde mental. Muita gente com depressão, com ansiedade, com burnout, com síndrome do pânico, porque a gente tem uma enxurrada de informação, todo mundo sabe sobre tudo, mas muito raso, e isso também deixa a gente mal, entende? A gente fica cansado, exausto, é muito exaustivo o momento em que nós estamos atravessando. E é por isso que eu comentei que é importante o colaborador buscar ajuda, porque esses transtornos mentais, nessas doenças, como você mesmo trouxe, elas precisam ser diagnosticadas logo no início para que elas sejam tratadas, né, conseguir amenizar tanto a vida da pessoa, quanto os familiares, quanto o trabalho, para que a pessoa se sinta
bem com ela e com os outros também, né? Mas antes da gente falar muito sobre esse assunto, eu quero que você diga como é que você chegou até aqui, porque você se dedica nos últimos 20 anos ao estudo e ao cuidado do ser humano. O que que te levou a escolher a psicanálise e a saúde mental como missão de vida, Regiane? Olha, é uma história bem engraçada até. Eu fui mãe muito jovem. E quando a minha filha foi para o jardim de infância, a professora um dia me chamou e falou assim: Olha, mãe, a sua filha ela é burra, ela nunca vai aprender. Aquilo doeu tanto em mim, e a minha filha estava assim ao meu lado, e eu fiquei pensando: Uau! como que um adulto pode falar isso perto de uma criança? Eu também era uma criança, tinha 23 anos. E eu fui embora para casa e eu fiquei indignada. Eu falei, eu vou provar para essa professora que a minha filha é capaz. Ela pode ter dificuldade, mas ela é capaz. Então, desde então, eu entrei para estudar, para entender o que acontecia com a minha filha, e eu não parei mais de estudar. Então, eu fiz psicopedagogia, pedagogia, neurociência. Eu criei um método de interpretação de desenho com base na psicanálise. Eu tenho um curso e um livro publicado sobre isso, porque eu fui aprofundar. Aí você percebe que a criança que tem muita dificuldade no aprendizado está relacionado muito com a família, com o ambiente em que ela está inserida. E desde lá também eu venho estudando sobre TDAH, sobre TEA, coisa que nem se falavam ainda, e eu já estudava quais eram essas dificuldades. E eu também venho de uma família onde a minha avó era parteira, ela ela dava chá para todo mundo, então era acolhedor. As pessoas tinham problema e procuravam a minha avó, e eu ficava ali. Então, vem assim, desde a infância, esse cuidar do outro. Mas o aprofundar foi quando aconteceu isso com a minha filha. Essa minha filha é uma advogada, ela é mãe dos meus 3 netos, e ela é Uau! inteligentíssima. O que acontecia eram os problemas que ela tinha em casa, que atrapalhavam quando ela ia para a escola. Então, aí depois você vê que meu currículo ele vai se misturando, né? Aí eu fui fazer parentalidade justamente para entender. Eu gosto muito da clínica. E eu sempre atendi muitos problemas com. Como que eu posso te dizer? As pessoas adoeciam por causa dos seus sintomas da casa. Aí eu falei: peraí, eu vou trabalhar a questão de família. E agora, nesse último momento, eu vejo a dificuldade das mulheres em cuidar da liderança dela, o quanto o mundo precisa da mulher líder, porque o jeito de liderar da mulher é diferente. Então, eu fui para o lado de mentorar mulheres, porque eu consigo fazer esse ajuste na mentoria. Eu ajudo ela a cuidar da família, cuidar bem dos filhos e se tornar uma líder. E foi assim que a vida foi me levando, cada vez aprofundando mais. E assim, a gente não para de estudar nunca, né? Você trouxe muitas informações muito ricas. Eu quero explanar um pouco sobre o que você trouxe antes da gente avançar, né? Sobre as mulheres líderes, eu sou totalmente contra esses filmes americanos, principalmente americanos, que colocam a mulher sempre desesperada para sair de casa, acordam atrasada, tomam só um café quando tomam, não dão um beijo nos filhos, no marido, falam eu te amo de longe, né? Tá sempre correndo, perde o táxi, deixa as coisas cair na rua, quebra o salto do sapato. Isso me incomoda profundamente, porque esse tipo de mulher dos anos 70, dos anos 80, já não existe mais com tanta frequência. Se a gente for olhar nesses 20 anos que se passaram, dos anos 80 até agora, quase 30 anos, a gente teve uma evolução da mulher no campo de trabalho, né? A mulher hoje, ela é muito mais dona de si do que ela era antes. Antes ela vivia muito mais em função da casa, ou ela abandonava a casa e se dedicava ao trabalho, ou ela só se dedicava à casa e abandonava o trabalho, né? Falei certo? Ou ela se dedicava à casa e abandonava o trabalho, ou ela se dedicava ao trabalho e abandonava a casa.
Hoje não, hoje a mulher ela criou uma rede de apoio, então a gente tem condições de ver as mulheres hoje com babás, com pessoas que ajudam na limpeza da casa. A própria tecnologia trouxe geladeira, máquina de lavar inteligente, micro-ondas que você pode ligar tudo à distância para poder continuar funcionando. No caso da geladeira, ainda ela é inteligente, ela avisa o que falta. Você já pode entrar no e-commerce do supermercado. Quando você chega em casa, suas compras estão lá. Então, nesses 25, 30 anos, houve uma evolução no sentido de poder apoiar a mulher. O que ela precisa hoje, e que eu percebo muito nos meus trabalhos, principalmente de livros em saúde mental, em alta performance, em liderança, é a mulher se apropriar do talento que ela tem dentro de si, né, e abandonar essas crenças limitantes, essas inseguranças e ansiedades que as mulheres, em geral, têm no mercado para mostrar os seus talentos. Essa é uma questão. A outra questão que você trouxe é sobre a sua avó, né? Dela ter e dar todo esse acolhimento não só para a família, como para as mulheres em geral. Né? Então, esse seu olhar, ele vem aí de gerações dos seus antepassados, mas eu acredito que a sua avó não seja de São Paulo, né? Não, De onde ela é? era do interior, São José do Rio Preto. Ah, que cidade maravilhosa, eu conheço bastante, é E uma ela cidade morou ali na linda. região, Sales, Irapuã, e era só ela de parteira, e eu fui criada ali com ela, então eu acompanhava. Ela tinha a hortinha dela com chá. Esse é para cólica, esse é para gripe, esse é para febre, esse é para não sei o quê. Tanto é que eu fui fazer 5 anos de fitoterapia. Eu Eu acredito, porque isso está Eu muito quis inerente, né? entender, né? Muito E aí, quando eu forte, né? tinha paciente com muita ansiedade, que não tinha indicação ainda para um remédio alopático, eu falava: olha, isso daqui é bom, você pode manipular aquilo. Por isso que eu falo que não tem como você olhar o ser humano com dicotomia, ele é um todo, né? Não dá para você falar mais, deixa o seu problema em casa e vai para o trabalho. Como? Né? Como que você vai para o trabalho? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque quando você fala que o ser humano ele é integral, né, que a gente precisa olhar para o ser humano na sua totalidade, o que que significa na prática dentro do seu trabalho clínico? Se você chegar na clínica hoje e falar assim para mim que você está extremamente deprimida, antes de eu pensar em depressão, eu vou pensar e vou perguntar para você como estão os seus hormônios. Você foi ao médico, fez um check-up? Porque a gente tem vitaminas, a gente tem um monte de questões antes de eu pensar de encaminhar para um psiquiatra. Como que está o seu relacionamento afetivo com o seu marido? Como está o relacionamento com o seu familiar mais próximo, mãe, pai, sogra, sogro? Com seus filhos? Porque isso nos deprime. Você se sentir que você não está sendo boa em algumas das suas funções. Porque foi ensinada para a mulher que ela tem que ou. Ou ela é boa mãe e esposa, ou ela é boa profissional. Agora a gente está entendendo que não precisa do ou. Eu sou completa. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou amiga, eu sou filha. Eu não tenho que ficar me fatiando como uma pizza. Entende? Então a gente tem que pegar e entender que é um todo. E se tem uma parte desequilibrada, me adoece. Por isso que eu também estudei psicossomática. Então, quando eu fui fazer o estudo de psicossomática, por que fibromialgia? Por que dor no estômago? Por que tem tanto problema com engordar, com emagrecer? O que você está somatizando nesse seu corpo? O que o seu corpo está querendo dizer? Em que área você está desequilibrada? Em que área você está infeliz? Porque uma das partes que eu mais trabalho é a mulher que se dedicou pela primeira infância do filho e agora ela quer voltar, ela entendeu que ela não precisa mais ficar só naquele único papel porque ou. Então, a maioria delas, elas acabam abrindo mão da profissão que tinha, montando um negócio,
fazendo algo mais leve, onde ela pode comandar a sua agenda. Fico de manhã com as crianças, trabalho à tarde, eu trabalho de manhã e fico à tarde com as crianças. E aí vai ficando mais leve, porque a mulher ela foi para o mercado de trabalho e ela foi introduzida como um homem. Ela não podia ser mulher, ela tinha que ser um homem, porque a gente tinha que produzir muito mais para ganhar menos. Porque se você produzisse só igual aos homens, você não era boa. Você sabe disso porque você é profissional. Agora a gente está encontrando esse equilíbrio. E esse equilíbrio ele tem que vir de dentro. Eu não preciso ficar numa empresa que quer que eu seja uma líder masculinizada. Eu tenho muito mais a oferecer sendo uma boa líder feminina do que uma líder masculinizada. Porque Exatamente, porque a mulher ela perde a identidade, né? Você estava falando dos campos de trabalho, né? Eu trabalho na comunicação e tenho uma agência de comunicação já há 20 anos, construindo personas corporativas da área médica, da área jurídica, de professores, de empreendedores em geral. E a mulher, quando ela sai de dentro de uma empresa que era tão rígida com relação ao dress code, ela se desconstrói depois disso, né? Ela, muitas vezes ela só usava terninho, só usava conjuntinho, e aí ela fala, eu não sei nem o que vestir agora, eu vou a um evento, o que que eu vou vestir, né? Essa é uma das primeiras questões, né? A gente vai fazer as fotos para o site dela ou para o e-book, ela ainda fica em dúvida, né? Não sabendo que personagem ela vai construir. Então, meu trabalho é exatamente nessa mentoria de carreira, negócios e empreendedorismo, de situar a mulher onde ela quer se colocar. Né? E ela não precisa mais assumir aquele personagem, porque a imprensa fez isso durante muitos anos, né? As jornalistas âncoras precisavam ter aquele cabelo curtinho, ser masculinizada, falar com um tom forte, grave, não precisa mais nada disso, né? E os filmes também traziam aquelas mulheres vestindo os coturninhos, né, com terninho, que não precisa, né? A gente pode ser mulher, pode ser profissional e pode conferir credibilidade e autoridade no mercado sendo a gente mesma. Então é importante essa fala que você trouxe, porque a gente, como comunicadoras, e você fala muito bem também nesse aspecto, né, da mulher empreendedora, o que, que ela precisa fazer para ser mais feliz, a gente já viveu isso, porque eu também trabalhei no mercado corporativo, fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação em inteligência artificial, e hoje eu percebo o quanto a gente tentar se colocar dentro de uma caixinha é complicado, porque a gente é maior do que essa caixinha. E isso adoece. Isso adoece, porque se a gente for levar para o mundo físico, para você tem que se encolher, você tem que se dobrar, e aí isso adoece. E criaram-se uma personagem, né? Então, uma personificação da mulher para ela ser líder. Essa aqui é líder, essa aqui é dona de casa, essa aqui é uma mulher assim, essa aqui é uma mulher de outro jeito. Eu acho que nós, como mulheres, sabemos muito bem como nos vestir em cada ocasião. Ninguém precisa ir lá e ficar com uma ditadura de vestimenta. Eu, na clínica, eu gosto de usar calça porque eu fico mais à vontade sentada na frente do meu paciente homem, então eu me sinto à vontade. Então, ninguém precisa chegar em mim e falar assim, olha, para você atender homem, você tem... Não, eu posso vestir vestido longo, uma saia midi, é para mim. Para, assim, na minha questão de eu me sentir confortável. Não o que querem que eu me sinta, entende? Então, é difícil, porque para essa mulher fazer este movimento, ela precisa de uma rede de apoio. Outra coisa que foi colocado para a mulher, que ter rede de apoio significa que você é menos mulher do que a que não tem. Eu tenho pacientes que elas têm dificuldade em aceitar ter babá e uma cuidadora doméstica. Porque é como se ela tivesse aquela obrigação. Então, se ela não estiver cuidando do filho em tempo integral, ela é menos mãe do que a outra ou menos mulher.
Então, ela precisa, e é isso que ela vai para a terapia, é isso que ela aprende na mentoria, que não. O importante para o filho, e aí ter essa base que eu tenho, me dá essa autoridade para mostrar a ela que o que é importante para o filho. O que faz o seu filho se tornar um adulto capaz, feliz e realizado? Quando ele tem uma mãe feliz na infância. O tempo em que ele passou com essa mãe não importa tanto quando ela teve meia hora de uma entrega, do que um dia inteiro deprimida, triste, chorando pelos cantos, mal arrumada. E a criança fica olhando aquilo e se sentindo mal. Agora, quando ele recebe a mãe que chegou do trabalho, ela vem feliz, ela pega, vamos jantar junto, vamos brincar, senta aqui, a criança, ela se alimenta daquilo. Então, por que quando você vai visitar uma amiga que ela tem um bebê recém-nascido, ele está chorando muito, ela está sacudindo, você pega ele no colo, ele para de chorar? Porque você tirou ele daquele estresse e daquela ansiedade, você está calma. Então, é só isso que o filho precisa, de uma mãe feliz e realizada. E se a mulher é feliz e realizada sendo mãe, dona de casa e abrindo mão do trabalho, tá tudo bem. Mas se isso não a faz feliz, pode voltar para o mercado de trabalho que não vai traumatizar o seu filho. O filho só precisa disso. Porque se você hoje parar e pensar na sua mãe, quando ela ficava triste, ou quando você a via chorando, você ficava extremamente angustiada, como se a culpa fosse sua. Como eu posso ajudar? Então, gera mais mal-estar na criança do que a mãe estar fora, ela está com a babá, ela está na escola, ela está no período integral, a mãe leva, a mãe busca, e está tudo bem. Então, É são tantas verdade, né? mães. E vai sendo como aquela gotinha no oceano que reverbera, né? Porque aí a mãe não tá bem, a criança não tá bem, o marido não tá bem, família não tá bem, trabalho não tá bem, e vai reverberando em todos os aspectos, né? Voltando um pouquinho à questão da psicanálise, né? Muitas pessoas ainda veem a psicanálise como algo distante na vida prática. Como é que você conecta a profundidade emocional com resultados reais na vida dessas pessoas? É que a psicanálise, durante muito tempo, ela foi mais etilizada, né? Então, era uma coisa mais prolongada, você passava anos de análise, que é uma delícia, e eu falo que psicanálise não dá alta, é você quem diz, eu quero parar um tempo e volta, porque é para isso. Só que o que eu aprendi com todo esse tempo? Eu comecei criando os meus próprios métodos de atendimento. Então, quando você chega, eu faço um mapeamento e eu já identifico onde foi que você ficou parado. Por que você consegue ganhar muito dinheiro, mas você precisa perder? Por que você consegue um bom relacionamento, mas você precisa fazer ele acabar? Por que você busca o sofrimento? Por que você... Eu encontro aqui, e aí é muito mais rápido para eu ajudar você. Então, eu consigo aliviar as suas questões quando eu faço esse mapeamento. Entende? Então, assim, por que você não lida bem com dinheiro? Por que você ganha bem, mas está sempre devendo? Vem lá das suas fases, do seu ano e meio até 2 anos de idade. Então, eu já trabalho ali, o resto eu vou trabalhando junto. Mas eu já tiro você de uma dor e de um ciclo de repetição durante a vida. Então, eu E sabe consigo que você está fazer. trazendo uma questão que muitos empreendedores chegam para mim, principalmente mulheres, e elas trazem essas dores. E eu, como mentora, né, sou formada em coaching 2 vezes, em vários sistemas, em mentoria várias vezes, porque eu entendo que quando a pessoa traz uma questão que é pessoal e que ela já vive por repetição, a primeira coisa que eu faço é indicar um terapeuta, um psicanalista, porque eu falei, olha, nós vamos trabalhar paralelo à construção da sua persona, mas para isso também preciso que você busque ajuda, porque senão a gente vai construir tudo isso, não vai fazer sentido para você, e daqui 3 meses você vai abandonar isso, porque tudo que Uhum. você está vivendo comigo agora você vai perder. Então, muitas vezes eu identifico isso pela fala
da mulher que chega, da mulher empreendedora, pelo choro, aquele choro dolorido, né, de não ter conseguido chegar até onde ela quer chegar, e outras pessoas que estavam com ela, outras mulheres que passaram por ela na faculdade já estão muito mais adiante. Então, todas essas questões, elas são muito importantes de ser resolvidas, senão a pessoa não sai do ciclo. Ela Não. continua voltando nisso, né? Até porque a gente também tem uma questão de herança transgeracional. Então, se eu venho de uma família que eu sou o primeiro a fazer faculdade ou o primeiro a ficar milionário, é como se eu estivesse traindo a minha herança. Então, eu preciso ficar. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Rufino, que ele estava contando quantas vezes ele quebrou e tal, e aí eu estava explicando isso para ele numa conversa, que eu fui numa palestra dele, e ele é uma pessoa muito gentil, né? Aí eu falei para ele, então, enquanto você não resolver isso, você pode quebrar de novo. E de novo. Porque é como se fosse um vírus, ele fica ali adormecido. Então, quando você trata isso na terapia, você vai para uma mentoria que você tem ferramentas, quando você observa que você está indo para aquele lado, você para e volta para o seu lugar de novo. Porque é como onda, ele vai sempre e você tem que ir. Não dá para falar assim, ó, nunca mais você vai ter esse comportamento. Não, você vai observá-lo sempre. É tipo um alcoolismo. Você vai ter que estar. Quando você trata de dependência emocional, é a mesma coisa. Você vai ficar muito bem. Mas você tem que tomar cuidado porque a onda vem. E você tem que saber onde, quando, para que você se posicione de novo. Então, para nós mulheres, é sempre um caminho um pouco mais longo. Porque é muito engraçado, e eu estou passando por isso com a minha filha, né? Então, os dois trabalham. Aí tem uma hora que falam assim: quem vai abrir mão do trabalho fora para cuidar dos filhos? Geralmente é a mulher. Então, o homem ele é sempre mais incentivado a vai fazer uma MBA, vai crescer, e a mulher vai dar vacina no filho, você desmarca o trabalho hoje, né? Tem uma consulta, você desmarca o trabalho, né? E aí eu fico pensando assim, o pai também pode levar para tomar vacina. O pai também pode levar na consulta médica. Então, ainda vai levar uns anos para a gente entender que isso é igualdade, que o pai não ajuda, ele participa. É colaborativo, é a sua família, é o seu filho, é a sua mulher. Então, isso é muito bacana de se viver. Isso a gente trabalha em parentalidade. Então, a mulher ela se sente muito culpada por pedir ajuda para o seu companheiro. E não é ajuda, é participação. Então, para a gente ir para o mercado, você ainda tem muitas barreiras para você limpar e chegar. E onde estão essas barreiras? Aqui. Porque enquanto eu acreditar que eu estou pedindo um favor ao pai do meu filho para ficar com ele, eu não vou conseguir liderar, porque eu não estou me liderando. Eu preciso primeiro me liderar. Eu preciso primeiro entender a gestão das minhas emoções, porque daí eu vou sem culpa. Tá com o pai, gente. Exatamente isso, né? A gente precisa aprender a liderar a nossa vida, a nossa agenda, o nosso trabalho antes de liderar times, né? E eu quero falar um pouco mais sobre isso com relação à saúde mental e alta performance, né? Você trabalha com um tema que a gente já comentou no início, que é muito atual e principalmente esse ano por causa da implantação da NR1, né? A relação entre saúde mental e alta performance, elas estão intimamente ligadas. Por quê? Na sua visão, não é mais possível separar essas duas coisas. Porque antigamente, quando você falava em alta performance, o que era realmente era cobrança. Você tem que trabalhar 20 horas por dia, 18 horas, você está em casa, mas está respondendo um e-mail. Isso era alta performance. E isso é só sobrecarga. Aí você tem exaustão, aí você tem burnout, aí você grita o tempo inteiro com os seus colaboradores, porque você está
né, totalmente estressado e ansioso. Então, quando você pode cuidar primeiro da sua saúde mental, quando você está bem, você vê mais solução do que problema. Quando você está mal, você enxerga mais problema do que a solução. E aí eu volto naquele exemplo que você trouxe da mãe estressada e da amiga que foi visitar o bebê. Quando a gente pega o bebê, a gente está bem, e o Para de bebê chorar. sente isso. Ele para de chorar. O colaborador, ele é É a mesma exatamente a mesma coisa, porque ele coisa. se ele tem um líder adoecido, se ele tem um líder tóxico, uma pessoa que não respeita os horários, não respeita os limites, ele também não respeita o time. Então, mais uma vez aquele efeito em Cadeia. onda, né? É. Porque e eu tenho um time que trabalha comigo na área de marketing, designers, imprensa, tem um time muito coeso. Sempre eu primei muito pelo relacionamento humano. Então, por várias vezes que já estive à frente de times, e não é de hoje, porque eu fiz implantação de departamento durante muitos anos, a gente percebe que o líder, ele é a ponta de tudo, mas ele começa com alicerce, né? Ele aparece tanto em cima quanto embaixo, porque se o time não estiver bem, é porque essa comunicação ela não está funcionando, né? E como é que você vê isso quando uma pessoa chega para você e fala que o líder dela está adoecendo ela e ela não consegue reagir contra o líder? Então, eu sempre peço para que senta e conversa. Falo, olha, é melhor você conversar, falar o que está acontecendo, mesmo que você corra o risco de ser demitido, do que você ter que ser afastado por questões de saúde mental, porque daí, no mínimo, são 6 meses de afastamento. Seis Então, meses. você vai ter que... não tem como você tratar um burnout com apenas 21 dias, porque você já presenciou alguém numa crise severa de burnout? A pessoa só de pensar em ir para a empresa, ela tem náusea, ela tem dor de cabeça, ela tem diarreia, ela passa muito, ela treme, ela passa muito mal, parece um estresse pós-traumático. É o mesmo sintoma. E quando ela Eu chega, já ouvi esses relatos de pessoas que tiveram, mas eu nunca presenciei. dá muita dó, a pessoa tá pálida, ela tá sempre com sudorese, ela fica, sabe, vigilante o tempo inteiro. Então, é muito ruim. Aí o médico vai afastar, volta, tem que afastar de novo. Então, agora já tem um consenso que precisa de, no mínimo, de 4 a 6 meses de afastamento para que o seu cérebro ele desintoxique daquilo. Porque dá uma inflamação na membrana do cérebro de tanto estresse. Então, dá uma inflamação. Por isso que a pessoa não consegue pensar direito, ela começa a ficar confusa, esquecida, aí ela erra na reunião, aí ela perde prazo, porque está mesmo doente, entende? Então, entender que alta performance nada mais é do que eu ter clareza. Isso é alta performance. Eu tenho clareza. Então, eu chego na empresa, eu sei tudo que eu preciso fazer dentro de X horas. Não preciso estender as horas para mostrar que eu sou produtivo. Não é porque eu estou em movimento o tempo inteiro que eu estou produzindo. Não. Alta performance é clareza. E quem consegue ter clareza? Quem tem saúde mental. Quem consegue ter inteligência emocional. Porque daí eu olho e vejo uma solução. Quando eu não estou bem, eu olho um problema e aí, sabe aquela pessoa que você dá uma solução e ela arruma 2 problemas para cada solução que você traz? Ela está adoecida. Não adianta, você vai dar um monte de solução, falar, mas tá, e se o pneu do carro furar? Ah, mas e se o step não tiver bom para rodar? Ah, mas, entende? Ela sempre vai encontrar. Então, alta performance é saúde mental pura, porque nada mais é do que clareza no que eu tenho que fazer. Se eu tenho metas a cumprir, eu vou fazer metas que eu e o meu time consiga bater naquele prazo sem que ninguém fique para trás, sem que ninguém adoeça. Não é mais uma competitividade entre os próprios colaboradores, é colaboração. É um colaborando com o outro. Eu falo sempre que na minha área, eu não tenho rivalidade com ninguém. Por quê?
Na cidade onde eu moro, eu falo que tem mais psicólogos e psicanalistas do que pessoas para ser atendida. Que cidade é? Que Tatuí, interior de São Tatuí, Paulo. a Ninguém cidade dos conservatórios, né, da no música, né? conservatório, é. Então, mas ninguém vai atender como eu. Então, não existe, não tem rivalidade, entende? Se você me procura, é porque eu tenho esse jeito mais firme de lidar com você. É assim, o problema já aconteceu, vamos achar a solução. Não aconteceu, não tem por que sofrer. Vamos lá. Entende? Então, esse é o meu jeito de atender. Aí, talvez você precise de alguém que seja um pouco mais maternal. E então, não é concorrência. É isso que a gente precisa entender. Que não precisa ter essa concorrência louca, um tentando passar por cima do outro. Eu tenho mais alta performance que você. Não, você só corre mais. Eu, com inteligência emocional, consigo ter boas entregas, consigo te entregar muito mais qualidade e dentro do mesmo prazo, ou até antes. Exatamente isso. Como a gente está vivendo a era digital, as pessoas que se qualificam rapidamente para os sistemas, os softwares das suas áreas, elas podem investir mais na inteligência emocional, mais na empatia, mais na ajuda, porque ela já está com a parte dela garantida, né? Eu costumo dizer que sempre que a gente se autoconhece, a gente rompe com as crenças limitantes, né? E toma poder, né? Toma força, né? De quem nós somos mesmo, porque a gente olha para dentro, né? E você também defende, né, que as pessoas que se conhecem profundamente entregam resultados extraordinários, porque você estava falando exatamente isso agora, né? Até Como é que porque o autoconhecimento transforma a forma como nós trabalhamos e lideramos, Regiane? Porque assim, ó, quando você começa a buscar o autoconhecimento, você vê que algumas crenças não lhe servem mais. Talvez foi importante lá atrás. Hoje não, é a mesma coisa de você querer usar o seu jeans que você usava aos 15 anos de idade. Uau! Eu falo sempre Ótimo! isso, não cabe mais em Não você. cabe. O modelo já saiu da moda e às vezes a gente insiste em ficar ali naquele padrão que não serve mais ao seu jeans de quando você tinha 15 anos. E você evoluiu e ficou mais bonita e criou mais corpo. Entende? Então eu falo que todo tipo de crença chega uma hora que quando você busca o seu interior, o se conhecer, o se ouvir, e eu falo muito que a gente precisa aprender a acreditar de novo na intuição. Você evolui muito. Pode ser que uma crença religiosa que os seus pais te ensinaram é ótimo para os seus pais e foi muito bom até que agora o jeans não serve mais. Eu evoluí um pouco mais na minha espiritualidade, alguns costumes, alguns medos, tá? Minha mãe tinha medo disso, agora eu sei me defender disso. Uma coisa que eu sempre digo, que autoconhecimento, ele é um adultecer. Eu paro de ser aquela criança que paraliso diante do medo e espero o adulto vir me socorrer. Então eu sou adulto. Tá ruim? Eu saio do lugar. Eu não preciso ficar paralisada ali esperando algum adulto que venha me salvar. Entende? Então, autoconhecimento, ele te dá isso, a sua maioridade intelectual. Você pode dirigir a sua vida. E sabe que eu percebo muito isso nos currículos que eu recebo das pessoas que vêm fazer mentoria comigo. Muitas vezes o currículo dela é fantástico, se formou fora, tem várias universidades conhecidas no currículo, tem prêmio, mas a pessoa é infantilizada. A própria voz, a própria fala, como ela se veste, ela é totalmente infantil. Então, nesse processo de construção de persona, é exatamente isso, é romper com as barreiras, e aí que eu preciso da ajuda sempre de um terapeuta, de um Pode me psicanalista. convidar. Ah, que delícia, vai ser ótimo a gente trabalhar juntos, porque a gente precisa fortalecer e tirar aquele estigma que a pessoa cunhou para ela. Né? Ela já se vê assim, né? E embora aquele currículo seja fantástico, ela pergunta para mim: por que eu não sou contratada? E a pergunta está na própria, a resposta está na própria Da pergunta própria dela, né? pergunta. Porque é olhar para ela de novo, né? E a gente está falando aí muito de liderança, de carreira, de transição de carreira, né?
quais são os conflitos internos mais comuns que aparecem nesses momentos em que as pessoas precisam transicionar ou migrar de carreira? O medo natural do ser humano de falhar, né? Porque vamos imaginar que eu fiquei fora do mercado por um tempo, ou eu fui psicanalista a vida inteira e agora eu quero ser arquiteta. Então, aqui eu sempre fui muito boa, mas e o medo de não ser boa? Porque eu tenho essa bagagem aqui, eu tenho uma agenda lotada, eu dou palestra, aí eu vou para cá. E aí, aqui eu não conheço ainda, então isso me gera muito medo. O medo de falhar, o medo de fracassar, justamente porque o ser humano ele sempre vai precisar que alguém lhe autorize. Sempre. Validar, né? Ele precisa de Por validação. isso que eles vão atrás da mentoria, para que o mentor olhe para ele e fale, você pode, você consegue. Entende? Justamente por conta dessa questão da infantilidade, quando a gente tinha que pedir para o pai ou para a mãe, eu posso? Aí eles vinham, cuidado, é perigoso. Leva o casaco que vai fazer frio, não pega carona com quem bebeu. E a gente passa uma vida inteira buscando isso no outro. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque eu estou sempre buscando isso no outro. Então, quando eu venho para um autoconhecimento e eu vou adultecer, eu sou o adulto que eu vou falar para mim, ó, vai chover. Veja que roupa que você vai sair, não vai com esse salto fino aí, bota um tênis hoje, você vai no parque, eu não preciso... Leva o salto fino na sacolinha, como eu faço várias vezes, carrego a mochila, a sacola, tudo. Vai cansar, então bota lá, você leva uma coisa ali no carro, vai que suja a roupa, tá lá no carro. Você é o adulto agora que toma conta de si. Quando eu espero isso do outro, e infelizmente tem muito colaborador que ele paralisa diante do líder e ele fica esperando. Olha, coloca esse óculos ali para mim, ele só leva o óculos, a mesa tá cheia de coisa que ele sabe que pode levar e arrumar. Ele espera que manda. Então, quando eu dava mentoria de parentalidade, eu falava, vocês têm que fazer pergunta e não mandar os seus filhos. Não é, escove os dentes para dormir. Você já escovou os dentes para dormir? Porque você vai dar autonomia. Porque enquanto você só dá ordem, ele vai crescer um adulto que só recebe ordem, ele não pode pensar por si. Entende? Então, quando você pega funcionários, colaboradores para você treinar, você tem que treinar dessa maneira também, fazendo com que ele pense, para tirar ele daquele lugar da infância onde ele só recebia ordem. E você trouxe uma questão muito importante aí, porque como líder, e eu sou uma pessoa muito autônoma em tudo que faço, sou precursora em muitas coisas, eu sempre busco colaboradores que tenham o mesmo perfil que eu, mais arrojado, porque a gente trabalha com comunicação, então a gente não pode viver na caixinha. Então, nós tivemos aí problema de energia, né? Mudamos de cenário, mas estamos aqui firme, porque o papo rendeu muito conhecimento e é isso que a gente leva para os outros, né? Regiane, você estava comentando sobre liderança feminina, sobre o quanto tem mudado a visão da própria mulher empreendedora no mundo, não só no Brasil, né? Na sua experiência, quais são os principais desafios emocionais que mulheres enfrentam a assumir posições de liderança? Bom, a gente vai falar de 2 times de mulheres. Vamos falar primeiro da mulher que ela se dedicou um bom tempo à família e à maternidade, e a mulher que ela abriu mão disso justamente para alcançar um nível mais elevado. Podemos fazer assim? Essas 2 partes? Quando a gente fala da mulher que ela abriu mão para ficar um bom tempo cuidando da família por acreditar que não conseguiria conciliar, quando ela vem, ela traz essa bagagem do medo de não sou boa o suficiente. Então a gente tem a síndrome da impostora. Ela vai ler todos os livros, ela vai fazer 1 milhão de curso, ela vai fazer reciclagem o tempo inteiro, ela vai se sentir diminuída perto dos outros líderes, por mais
que ela saiba o quanto ela é já boa, já tem uma bagagem, já tem toda a formação técnica necessária. Mas ela vem com a questão da síndrome da impostora, porque ela carrega um peso também que agora eu não sou nem uma boa mãe e nem sou uma boa líder. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque começa a deprimir. E aí se sabotar e não ser boa mesmo. Porque daí eu estou aqui, mas eu estou pensando lá. Se eu estou lá, eu estou pensando no trabalho. Então, quando a gente vai para aquela nossa questão do autoconhecimento, da preparação para essa transição, ela já sai curada. Ela vai entender os mecanismos de defesa quando ele aparece. Ela respira, ela faz um exercício, ela faz uma meditação e ela volta para o eixo. Ela volta para aquela mulher segura, adulta. Porque eu sempre digo, se você conseguiu parir um filho, criar um filho, ainda ter um marido, você é excelente, querida. Pode ir, que você lidera muito bem. A outra, que também abriu mão por acreditar que não daria conta, então ela foi fora do país, ela fez um monte de especialização, ela é MBA, ela já ganha muito e ela é CEO. Ela vem com essa carga de que ela tem que ser masculinizada para ser respeitada. Porque lá atrás, quando ela entendeu que ela teria que fazer uma escolha, ela mata uma parte do seu feminino. Eu abro mão desse meu feminino e eu vou para o mundo mais masculinizada. Então, se você vai numa reunião de CEO, você já deve ter participado, porque eu faço muita mentoria com grandes CEOs e executivos. Elas tomam mais uísque do que os homens, elas fumam charuto. Nada contra, desde que eu seja uma menina que gosto de tomar uísque, não que eu tenha que ter o padrão deles. Isso adoece, porque lembra que eu falei, nós somos um todo. Não dá para eu cortar ou anular uma parte minha. Então elas são mais estressadas do que eles. Eu não sei se você já ouviu, eu acho isso misógino demais, mas a gente sempre ouve que a mulher, quando ela chega no poder, ela é mais dura. Se você vê uma coronel, se você vê uma CEO, se você vê, elas são mais duras, porque elas acreditaram lá atrás que elas precisavam disso para ser respeitadas. Hoje, as jovens que a gente vem treinando, que a gente vem dando mentoria, não, você vai chegar lá como mulher e eles vão te respeitar pela sua capacidade, não pela persona que você cria para estar ali. É porque você é uma mulher capacitada para estar ali naquele lugar. Entende? E, infelizmente, a mulher que passou por esse processo, ela não consegue sair disso, então ela reproduz para os outros liderados aquilo que ela passou. Né? E é muito triste essa questão, né, de não conseguir se desvincular desse personagem que ela assumiu, né? E mais uma vez a gente volta a falar sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, porque isso é pura inteligência emocional, né? Você desenvolve treinamentos em inteligência emocional e comunicação assertiva, né? O que as empresas ainda não entenderam sobre saúde emocional nas equipes? Primeiro que a gente ainda tem muitos líderes que são chefes, né? Que o chefe, ele só manda, o líder, ele lidera, ele vai junto, ele tá no ladinho com você, ele vai. Então, o líder, ele quando faz um curso, quando ele se prepara, quando ele vai para a inteligência emocional, ele sabe observar o ser humano que está à frente dele. Ele está na sua frente, olhe para ele. Perceba que ele não está bem. Não venha só gritando, mandando e dando ordem. Se você tem um colaborador que ele sempre produz, que ele é sempre, de repente ele começa a cair, peraí, ele está com algum problema. Então não adianta você só ir lá e forçar. Vai, você não está rendendo, você não está rendendo. Está acontecendo alguma coisa? Como que a empresa pode te ajudar? A pessoa, só de ouvir isso, ela melhora. Ela fala, nossa, a empresa se importa comigo. Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer terapia, porque senão, entra no LinkedIn que você vai ver o tanto de gente contando que precisou sair porque o líder era ruim. A empresa era ótima, mas o líder era ruim. Então, agora, estão notando que eu preciso capacitar o líder.
Não é só eu pegar o meu gerente, porque ele é um bom gerente, e levar ele para um cargo de liderança, porque daí ele também não vai saber como atuar aqui. Então a empresa precisa entender que as pessoas elas precisam de treinamento, de capacitação para estar nesses lugares, porque abaixo dele todo mundo vai adoecer. Se você tem um líder tóxico, você perde gente muito boa na empresa. E isso é investimento, porque você investe 2, 3 anos em treinamento e a hora que a pessoa está indo bem, ela pede as contas porque ela não aguenta um líder ruim. E existe performance sem adoecimento, né? Porque nós vivemos em uma sociedade de alta exigência e cobrança por resultados, né? Regiane, você traz muito bem essa questão de relações e parentalidade consciente, né? Você também atua com casais, famílias e parentalidade. Como esses padrões emocionais que carregamos, eles influenciam as nossas relações até o nosso desenvolvimento profissional? Eu acho que não tem como separar, né? Então, se você vem de uma família que te incentiva a estudar, a crescer, a conquistar, você vai fazer isso na sua fase adulta. Então, você vai querer crescer na empresa. Você vê que tem gente que entra... O meu tio, ele entrou na Goodyear limpando pneu. E quando ele se aposentou, ele era o diretor financeiro da empresa. Por quê? Porque vai crescendo, ele quer tem incentivo. Quando você tem uma família que ela é muito adoecida, tudo é muito difícil, tudo além da conta para ela, quando ela cresce, ela vai para o mercado de trabalho, mas ela já vai se sentindo diminuída. Então, é aquele colaborador que ele se torna tóxico, porque ele tem uma competitividade negativa. Ele tem uma competitividade que eu preciso passar por cima da Cláudia para que eu consiga ser visto. Então, tem tudo a ver com o ambiente que eu cresço. Então, por isso que dentro das empresas, hoje menos, mas tinha muito isso, de o tal do vamos puxar o tapete. E é o que eu te falei anteriormente, não existe isso, não precisa, vamos colaborar um com o outro, e aquele que sobressair espera a sua vez, na próxima vez. Então, se lá na infância você não soube esperar a sua vez num jogo, numa brincadeira, na fase adulta você também não vai. Você vai tentar roubar no jogo da vida. Então, quando você vem de um lar muito disfuncional, você se torna um adulto disfuncional e você se torna um colaborador e um líder disfuncional. E muitas vezes muito tóxico, porque igual algumas mães colocam um filho competindo com o outro, o líder, ele cresceu nessa família, ele acaba colocando um contra o outro no time. Um contra o outro. E aí vira aquela coisa muito difícil de se manter depois. Porque daí cria-se essa cultura de um colocar contra o outro. Entendi, ficou muito claro para mim, porque ele é viciado nessa adrenalina da guerra, né? Então ele precisa reproduzir no trabalho que ele vive na casa dele, né? E eu acredito muito em missão e propósito de vida e estimulo muito as pessoas a encontrarem com as ferramentas certas, é claro, né? Mas sobre propósito e realização, para encerrar essa nossa entrevista maravilhosa, que essa nossa conversa fantástica, que eu te convido a voltar para cá, para que a gente possa conversar mais, eu quero que na sua visão você fale sobre o que significa viver com propósito em um mundo que cobra tanta produtividade e sucesso. Essa é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Você tem que encontrar o seu propósito, você tem que encontrar o seu propósito. E as pessoas ficam desesperadas para entender o que é. Então, eu não tenho um propósito. Então, o que é o propósito? Por exemplo, quando você me ouve falar do meu trabalho, o que você sente? Você consegue perceber uma pessoa apaixonada pelo que faz? Seu olho brilha, ele sorri junto com sua boca, né? Seus lábios estão sorrindo ao mesmo tempo. A sua expressão é de felicidade, né? É porque esse é o meu propósito.
Entende? Às vezes é 3 horas da manhã e alguém está me ligando porque teve uma crise, um surto, e eu levanto e eu já ligo, eu vou auxiliar e eu vejo que eu posso ajudar. Não é, eu não tenho aquela coisa assim, tipo, nossa, segunda-feira, ai. Não, é tipo, nossa, meu Deus, ai. Então, propósito é aquilo que eu faço com amor. Então, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Eu ajudo as pessoas a se encontrar na vida, a encontrar que isso é o propósito. Tem uma parte da Bíblia que fala sobre os talentos. E nós ganhamos os nossos propósitos e os nossos talentos, mas muitos, como nessa parábola, enterram com medo. Eu poderia ter medo de aceitar essa entrevista e falar, ai meu Deus, e se eu não der conta, o que eu vou falar? Mas como eu só estou falando do que eu vivo, é o meu propósito. Então, quantas outras pessoas vão ter a oportunidade de ouvir que ela pode ser mãe, dona de casa, líder empresária, e uma CEO, e tá tudo bem, porque o filho dela vai crescer bem, porque ele só quer uma mãe feliz. Entende? E eu poderia deixar isso aqui quietinho pelo medo de colocar o meu propósito no mundo. Então, o propósito é tudo aquilo que eu faço com alegria, com amor. Você encontrou o seu propósito. Você ajuda essas pessoas a crescerem. E você não fica feliz? Fica feliz. O professor, o propósito dele é ensinar. Exatamente isso, porque a minha essência é de professora, lecionei durante 15 anos, então ensinar o outro a caminhar sozinho é muito bom, muito gostoso, e quando eu recebo aqueles depoimentos desse tamanho, muitas vezes eu me emociono e choro, porque eu percebo o quanto a pessoa evoluiu. Recentemente aconteceu isso com uma amiga que escreveu e participou comigo de um livro em 2019 para 2020, inclusive nós lançamos online na pandemia. Agora ela participa comigo de um novo projeto de cultura da felicidade e saúde mental, e eu percebi o quanto ela evoluiu na escrita, e ela falou que toda vez que ela para escrever um artigo, escrever alguma coisa, ela lembra das aulas de mentoria de escrita que eu dei para ela lá atrás, e que valem até hoje, porque isso transformou a vida dela. Esse é o meu propósito, é transformar a vida das pessoas com as ferramentas, mas com tudo aquilo que eu sei de melhor, e que em momento algum, como professora, a gente pensa em deixar só para a gente quer ensinar para que o outro possa crescer também, né? Isso é maravilhoso. Não precisa ter essa busca insana pelo propósito de vida, é só ouvir o coração. Esses dias aconteceu uma coisa, posso contar aqui um caso que aconteceu? Rapidinho? Claro que pode, claro. Esses dias, a hora que eu saí na recepção, né, para pegar um café, que eu adoro café, tinha uma mulher bonita, elegante, ela falou assim, ai, Regiane, você pode falar um pouquinho? Eu falei, posso, meio assim, né? Eu vim te agradecer, porque eu nunca tive o marido que eu tenho hoje. Depois que ele começou a passar em terapia com você, eu tenho um marido que me enxerga, eu tenho um marido que me escuta, eu tenho um marido que conversa comigo, ele me levou para jantar, e assim, muito ricos, um grande empresário, e aí ele foi indicado porque ele estava com dificuldade lá com muitas empresas, e aí, a hora que eu ouvi aquela mulher, assim, mas eu estava a ponto de me separar, porque era insuportável conviver com aquela pessoa. Agora, com essa pessoa, é maravilhoso. Eu amo ele a cada dia mais. Ele tem paciência, ele senta para jantar com a gente viaja em família. Isso não tinha acontecido antes. E eles estão há 25 anos juntos. Você sabe o que é ouvir de uma mulher, porque a gente que trabalha muito com mulher tem essa questão de empatia. Eu falei, nossa, você não sabe o bem que você fez para minha alma. Saber isso que é maravilhoso, né? E
a coragem dela de sair de casa e ir atrás de você para poder te falar isso, né, durante todo o caminho, o percurso, né, a ansiedade dela de chegar, de te encontrar, isso é maravilhoso, né, isso não tem preço, né, é uma das coisas que a gente faz e que valida o tempo todo que a gente está no caminho certo, e mais uma vez, isso é propósito, né, Regiane? É propósito, é isso aí. Então, o propósito não é algo que está fora de você. Sempre quando tiver dúvida, busque aqui dentro. Qual é o propósito? O que eu faço com muita alegria, com felicidade, que não é uma obrigação. Isso é o seu propósito. Eu costumo falar que o que é que você faz tão bem que quando você faz as pessoas olham para você e falam, uau, é isso que você precisa continuar fazendo o resto da sua vida, né? É maravilhoso. Regiane, nós chegamos ao final da nossa entrevista, então agradeço muito a sua presença aqui no Carreira e Suas Vozes, te convido a voltar, vamos organizar para que você esteja presente aqui falando sobre outros assuntos, e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de colocar o meu propósito para fora. E se eu pudesse deixar uma frase, eu diria: conheça-te a ti mesmo. Busque o autoconhecimento, porque isso vai te dar uma autonomia que ninguém vai ter poder sobre você. Só você, porque você está no comando da sua vida. Você, como adulto, já pode tirar sua carteira de independência emocional. Então, busque isso, autoconhecimento, que isso te dá autonomia. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, isso é maravilhoso. E com essa frase a gente encerra mais um episódio que nos convida a uma reflexão essencial. Verdadeira performance começa de dentro para fora. Quero mais uma vez agradecer a Regiane Carvalho por trazer uma visão tão profunda e transformadora sobre saúde emocional, relações e propósito. E é você que nos ouviu, meu convite é simples. Olhe para dentro com mais presença e intenção, e aí que começam as grandes mudanças. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, manda aquele aviãozinho, porque eu tenho certeza que você também vai nos ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Eu sou Cláudia Cardillo e esse foi mais um episódio do Carreira e Suas Vozes Web. Até o próximo encontro. Tchau! Tchau! Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.